segundo ano. Então, como que passaram a semana? Tudo bem? Passaram bem essa semana? Então, eu sou a professora Lígia, lembram de mim? Então, nós vamos continuar aí aprendendo ciências, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, né, às nossas descobertas. Mas, como sempre, nós vamos relembrar os nossos combinados. Cada vez mais é primordial que cada um de nós faça a nossa parte. Primeira coisa, lavar as nossas mãos com água e sabão. Então, sempre, antes de começar a aula, depois de terminar a aula, lavar as mãozinhas com água e sabão. Se você não fez isso, você tem um tempinho depois para fazer. E também aquela regrinha básica aí, ó, utilizar máscara. Se você estiver em casa, não, né? Mas se você precisar sair, for em algum lugar ou até mesmo brincar na rua aí, pessoal, utilização de máscaras é super importante. Nesse momento agora da aula, é aquele momento que a gente precisa o quê? Encontrar um lugar bem confortável para assistir às nossas aulas de ciências. Porque você precisa de concentração para assistir a aula e fazer suas atividades. E não podemos esquecer aí, ó, dos nossos materiais. Primeira coisa, você vai pegar o quê? O seu caderninho lá, ó, o caderno da professora Lígia lá. O caderno ou aquela folha de papel que você anota as atividades de ciências. Então, é muito importante porque você vai tendo uma continuidade do conteúdo. Então, a professora ali já vai retomar a aula, você pode acompanhar aí o que você fez, o que você ainda não fez, o que você já aprendeu. Então, você pode estar relembrando. Então, é importante que você tenha um caderninho aí para você anotar. Se cada hora você anotar em um lugar, você vai acabar perdido aí na aula de ciências. Ou, professora, mas eu não tenho caderno. Então, anota numa folhinha aí que você já tem, coloca aí a data, que a gente já vai falar sobre isso, e o número da aula que a gente está fazendo hoje. Outra coisa muito importante, sempre ter o seu lápis aí apontadinho, né? Vai começar a aula, aponta o seu lápis, deixa ele bonitinho, e se for possível, ter um lápis de cor. Não precisa ter todas as cores, mas é importante ter um lápis de cor para a hora que a gente for desenhar, fazer uma atividade, você ter o seu lápis de cor. Também a borracha e o apontador. Esses materiais são os materiais que a gente sempre vai utilizar na aula de ciências. Hoje, a professora ali já vai fazer um experimento com vocês. Esse experimento é muito simples. Vocês vão poder fazer durante a aula, mas quem não puder pode fazer depois ou em um outro momento. Se você não puder fazer também, você só observa. Mas os materiais para a aula de hoje, que são os materiais básicos da nossa aula, são esses daqui. E agora a gente vai fazer o quê? Anotar a data de hoje, pessoal. Isso é muito importante, anotar a data que você está tendo essa aula 8 Ciências. Para isso, a professora, como sempre, vai dar uns minutinhos para vocês.
Então, agora, pessoal, já anotamos a data, o número da nossa aula, já fizemos nossos combinados, nós vamos fazer o quê? Relembrar um pouquinho aí das últimas aulas do que nós aprendemos. Vocês lembram que nós estamos falando do quê? Das propriedades dos materiais, que vão formar os objetos que a gente usa no nosso dia a dia. Que propriedades que esses materiais têm? Então, a gente falou um pouquinho aí na aula 7 sobre algumas propriedades. Na aula 5 a gente falou, na aula 6 a gente falou um pouquinho sobre vacinas, e nós vamos dar continuidade hoje. Então, na última aula, a gente falou um pouquinho sobre o quê? Sobre a flexibilidade. Lembra que vocês ficaram de fazer para a professora Lígia um avião de dobradura? Lembra? Fazer aquela dobradurazinha de avião e usando a sua criatividade. Podia ser da forma que você quisesse, com o papel que você quisesse, estivesse em casa. E eu gostaria muito que vocês tivessem feito esse avião. E a flexibilidade é aquela propriedade que permite aos materiais serem curvados ou dobrados, né? Sem que ele se quebre. Né? Então, você pegar aquela folhinha de papel e dobrar ou curvar sem que ela se quebre é uma propriedade de flexibilidade. Vocês pensaram quais outros objetos possuem essa propriedade? Então, a professora ali já tinha deixado para vocês, já na aula 5, uma tabela para vocês completarem, que era essa tabela aqui, ó, que era para vocês pesquisarem os materiais que apresentavam resistência, elasticidade, plasticidade e flexibilidade. Eu completei minha tabela aqui com alguns objetos. Você não precisava ter completado a tabela toda. Mas eu fiz aqui alguns, eu espero que você também tenha feito. Então, a professora colocou assim, ó. Na resistência, a professora colocou a panela, que era um exemplo que eu tinha trazido para vocês no slide. Coloquei também o lápis, aqui a professora hoje está com um lápis bem grandão aqui, ó, que o lápis apresenta bastante resistência. Vai chegar uma hora que essa resistência vai acabar, mas ele apresenta. A professora também falou do apontador, ó, que tem um apontador bem grande, olha, ele é bem resistente. Coloquei também uma caneta. Qual objeto que você colocou? Você pode ter reparado aí resistência em outros objetos, por exemplo, num prego, em outros objetos do seu dia a dia, num pedaço de madeira também vai apresentar bastante resistência. Que objetos que você colocou? Aí a gente falou de uma propriedade que é a elasticidade, que é a propriedade que o material tem do quê? De ele se esticar e voltar ao tamanho normal. Vocês lembram dessa propriedade? No dia que a professora já falou com vocês sobre isso, na nossa aula 5, a professora trouxe para vocês o quê? Um elástico de cabelo, um elástico de dinheiro, a alcinha do biquíni, a alcinha do sutiã. Vocês fizeram essa daqui, ó, até eu tô com um elástico de dinheiro aqui para mostrar para vocês relembrarem. Conseguiram preencher a tabela? Vocês pensaram em um outro material, em outro objeto que a gente usa no dia a dia que possui essa propriedade? É importante que vocês pensem que um objeto ele pode apresentar mais de uma característica, mais de uma propriedade. O lápis não vai apresentar só resistência, entendeu? Então, vocês podem observar isso. Aí, a gente falou um pouquinho sobre a plasticidade, que a gente fez, a massinha, que eu acho que vocês devem ter gostado bastante aí, quem conseguiu fazer. Quem não conseguiu fazer, ainda dá tempo. Então, quem não fez aí, aguarde um pouquinho que ainda você vai ter o seu momento de fazer. Então, a plasticidade vem da massinha de modelar, que é aquilo que o material ele pode fazer o quê, pessoal? Ele pode se adequar àquele modelo que ele é colocado, ao formato do local onde ele é colocado. Então, a gente pode observar isso na massinha de modelar, na argila, alguns tipos de plástico, tanto que a palavra plástico, se vocês lembram do vídeo da Kika, ele vem da palavra que quer dizer fácil de moldar. Será que você pensou em outro material que possui plasticidade? Pensa aí um pouquinho. E daí, por último, a gente falou um pouquinho sobre flexibilidade, que era o quê? A folha de papel, e a professora ali já colocou alguns tipos de arame, que eles são bem facilzinhos de dobrar. Então, a gente falou um pouquinho também sobre transparência, né? Então, quem ainda não fez a tabela, você pode fazer.
entendeu? Então, a professora já vai dar, assim, um tempinho para vocês olharem para essa tabelinha. Quem não fez, você pode fazer. Professora, mas não vai dar tempo de copiar. Então, você pode desenhar alguns objetos que estão aqui na minha tabela e quem já fez pode conferir aí se você pensou nos mesmos objetos que eu, se você pensou em objetos diferentes e se você conseguiu fazer essa tabela. Então, pessoal, agora que a gente fez a tabelinha aí, a gente vai para uma outra atividade aqui, ó. Eu quero que vocês observem essa imagem aqui. Olha que imagem legal. O que a gente observa nessa imagem? A gente observa aqui, ó, pessoal, uma pessoa que está pregando ali um prego na madeira, só que ele está utilizando um martelo de vidro. Será que esse material aí, que esse objeto está feito com o material correto? O que vocês acham? Quem já viu um martelo feito de vidro? Vocês já viram? Isso lembra o quê? Não lembra a bicicleta do Daniel que ele utilizava o capacete de vidro? Será que esse objeto está feito com o material correto? O que vocês acham? E daí tem um cozinheiro ali muito feliz fazendo a sua comida numa panela de papel. Será que esse material está correto? O que vocês acham? Quem já cozinhou com uma panela de papel? Eu já vi uma panela de vidro, já vi panelas de metal, mas você já viu panela de ferro, né? Mas você já viu uma panela de papel? Quem já viu? Pensa aí um pouquinho. E quem gosta de jogar futebol aí? Vocês gostam de jogar futebol? E quem já jogou futebol com uma bola de metal? Será que daria certo, pessoal? Quem já jogou futebol com uma bola de metal? Então, a professora Lígia quer que vocês observem só um pouquinho essa imagem aqui. Será que daria certo a gente fazer esses objetos com esse material? O que vocês acham? Então, agora eu vou passar uma tarefinha para vocês, aí nós vamos discutir um pouquinho. A gente vai desenhar os objetos, lembrando de representá-los com os materiais que são os mais corretos em relação ao seu uso. Do que você faria esse martelo? Você já viu um martelo? Como que o martelo é o martelo que a gente usa na vida real? E como é a panela, pessoal? Existe panela de papel?
Então eu quero que você pense aí na sua casa, quando alguém está cozinhando aí, fazendo o almoço ou o jantar, ou está preparando algum alimento, existe panela de papel? E quando você vai jogar bola, seja futebol ou seja alguma outra brincadeira que você gosta de fazer com bola, você já usou uma bola de metal? Será que daria certo? Então a gente vai trocar o material que está inadequado pelo material correto. Só que você vai fazer isso em forma de desenho, combinado? Você pode fazer um desenho bem legal. Quem conseguir aí, já está conseguindo escrever, você pode até escrever lá. O meu martelo é feito do quê? Escreve a palavra correta. A minha panela é feita do quê? E a minha bola é feita do quê? Então, vocês vão fazer isso daí. Quem não estiver escrevendo ainda, pode só fazer as tentativas aí de escrita e você pode desenhar do material correto aí, que são feitos esses objetos. Então, pessoal, tudo isso que a gente aprendeu, falou até agora, é só para a gente retomar o que a gente já tem aprendido aí nas outras aulas. E na aula de hoje, o que a gente vai aprender? Olha só, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é permeabilidade e o que é matéria-prima. Permeabilidade é uma outra propriedade dos materiais, mais uma propriedade. E matéria-prima, vocês vão descobrir com a professora Lígia hoje o que é. Então, para começar nossa aula sobre permeabilidade, para a gente descobrir, a professora vai contar para vocês um pouquinho aí, através de um vídeo, a história do guarda-chuva. Olha só, eu até trouxe para vocês observarem aqui um guarda-chuva diferente. Olha só que guarda-chuva mais lindo, pessoal. Olha só. Esse guarda-chuva é uma graça, que é uma sombrinha, né? Mas parece uma sombrinha, mas ele é bem diferente. Olha só que legal. E trouxe também aqui uma outra sombrinha. O guarda-chuva geralmente ele é preto, né? Olha aqui, ó. A professora emprestou aqui uma sombrinha aqui. De que material será que eles são feitos? Por que será que eles surgiram? Quando que eles surgiram, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os guarda-chuvas, porque a gente vai precisar para a gente falar um pouquinho sobre permeabilidade. Então, eu convido vocês agora para vocês assistirem esse vídeo, porque ele é muito legal. Ele vai contar a história do guarda-chuva. Quem será que inventou? Quando será que ele surgiu? Quem será que teve essa ideia dessa invenção tão legal, pessoal? Que hoje em dia é tão útil para tanta gente. Então, vamos assistir esse vídeo? Guarda-chuva, chamado ainda de sombrinha, é um objeto usado para proteção contra o sol e chuvas, que consiste em um aramado suportado por hastes, que sustentam uma tela feita geralmente de material plástico. Origem: os mais antigos que se conhecem foram
da Mesopotâmia, há mais de 3.400 anos. Na Mesopotâmia, região do atual Iraque, há 3.400 anos, já existiam artefatos destinados a proteger a cabeça dos reis contra sol, não contra a chuva, uma raridade naquele lugar. Assim como os abanos eram feitos de folhas de palmeiras, plumas e papiro. No Egito adquiriram significado religioso e na Grécia e em Roma eram tidos como artigos exclusivamente femininos. Só no século XVIII, a obstinação do comerciante Jonas Harry, um apaixonado por guarda-chuvas, versão inglesa do guarda-sol tropical, conseguiram torná-los dignos também de cavalheiros. Embora ridicularizado em vida, após a sua morte em 1786, os ingleses aceitaram sair à rua munido do acessório nos frequentes dias de chuva do país. Na cultura popular, ele é bastante usado no Brasil, fazendo parte de tradições artísticas tais como Carnaval de Recife e Olinda. Legal, né, pessoal? Os guarda-chuvas começaram a ser utilizados lá na Mesopotâmia, vocês viram? Quanto tempo atrás que foi inventado o guarda-chuva? Que alguém pensou nesse utensílio que hoje em dia nos beneficia tanto. E eles eram feitos, vocês lembram no começo ali, de folha de palmeira, e era feito para quê? Só para utilizar na cabeça de quem era nobres e reis. Só as pessoas nobres utilizavam no começo. Com o passar do tempo, vocês viram ali que teve uma pessoa muito importante lá que ele pensou assim, não, vou popularizar o guarda-chuva para que todas as pessoas possam utilizar para proteger contra a chuva. Mas no início ele era utilizado para proteger contra o sol. Só que no início, olha que engraçado, né? Os homens, eles não queriam usar o guarda-chuva, eles tiveram certa resistência em usar os guarda-chuvas. Embora no começo era utilizado por reis, né, por pessoas importantes, com o passar do tempo, os homens já não queriam utilizar o guarda-chuva. Ficou muito comum, muito popular entre as mulheres. Mas depois que a pessoa que incentivou o uso do guarda-chuva, popularizou o guarda-chuva, veio a falecer, é que ele se tornou muito famoso lá na Europa e todo mundo começou a utilizar. E hoje em dia, quando chove, a gente não vê a nossa vida mais sem o guarda-chuva, porque ele é que vai nos proteger da chuva, né? Para que a gente possa não chegar em casa aí todo molhado no nosso local de trabalho. Então, uma invenção muito importante. E olha que vem de longa data. E é tão interessante que até na cultura popular aqui do Brasil, o guarda-chuva também é utilizado nas festas populares. Então, olha quantas coisas que a gente aprendeu sobre o guarda-chuva. Você já tinha parado para pensar? Então, agora a gente vai falar um pouquinho aqui, ó. Que os guarda-chuvas, eles são cobertos por diversos materiais, só que ele tem que ser coberto por materiais que são o quê? Impermeáveis. Nossa, professora, o que será que quer dizer essa palavra? A gente já vai descobrir. Como, por exemplo, ó, poliéster, nylon e poliamida. A professora ali já tinha guardado uma sombrinha, né, velha lá em casa, até trouxe um pedacinho aqui, que a gente vai fazer uma experiência depois. E você pegando aqui, lembra um pouquinho plástico. Todos esses três tipos de tecido, vamos dizer assim, eles vêm do plástico, que tem origem lá no petróleo, né, que a gente tem falado tanto aí, ó, desse componente que causa tão mal para o ambiente. Mas vamos continuar ali, pensando o que quer dizer a palavra impermeável. Para isso, eu trouxe hoje um experimento para a gente descobrir quando um objeto é permeável ou impermeável. Surgiu outra palavrinha aí, ó, permeável. Então, se um objeto ele vai ser permeável ou impermeável. Para a gente fazer, olha o que nós vamos precisar. São coisas bem simples. Agora, é muito importante a presença de um adulto com vocês. Quem tiver esses materiais e quiser fazer agora, pessoal, eu vou dar um tempinho, a gente pode fazer agora. Quem não tiver esses materiais e não puder fazer agora, pode fazer depois. Nossa, professora Lígia, mas não dá para eu fazer. Então, você só observa. Então, a gente vai precisar do quê? De um copo com água. Ó, a professora trouxe o copo, depois a professora vai pôr água aqui dentro. Um outro copo transparente vazio. Eu trouxe esse pote aqui, que é para vocês poderem observar melhor a experiência. Mas pode ser 2 copos do mesmo tamanho. Daí, a gente vai precisar do quê? De um elastiquinho, pode ser desse de escritório, ou pode ser até um elástico de cabelo mesmo. Não precisa ser o mesmo elástico que a professora ali já está usando.
uma colherzinha aqui, uma colher de chá, uma colher de sopa, que vai fazer parte para ajudar. E diversos materiais, pessoal, porque agora é hora de testar, de fazer ciência. Aí a professora colocou alguns exemplos ali, ó. Eu coloquei papel alumínio, eu trouxe aqui. Eu coloquei filme plástico, que é aquele papel filme. Eu coloquei ali também, ó, papel toalha. E coloquei um pedaço de tecido. Mas eu trouxe alguns outros para a gente fazer também. Eu trouxe aqui um filtro de café, trouxe um outro tipo de plástico e trouxe também, olha só, um pedaço da sombrinha velha que a professora tinha lá em casa que estava estragado para a gente testar. Então, você não precisa utilizar os mesmos materiais que a professora já vai utilizar. No lugar do papel toalha, professora, eu posso usar um pedaço de papel higiênico limpo? Posso utilizar um pedaço de papel higiênico limpo. Professora, eu não tenho um pedacinho de tecido igual ao seu, eu posso usar um pano de prato? Pode usar um pano de prato, entendeu? Então você pode substituir. Professora, eu não tenho esse filme plástico aqui igual você tem, posso usar um outro pedaço de plástico, um pedaço de sacola? Pode utilizar um pedaço de sacola. É só para vocês terem ideia do que é permeável e o que não é permeável. Então, eu vou deixar essa tela alguns minutinhos só para vocês separarem os materiais. Lembrando que quem puder fazer agora faz, mas sempre com a presença de um adulto, porque a gente vai trabalhar com vidro e a gente precisa de um adulto presente nesse momento, combinado? Então, vou deixar uns minutinhos para vocês prepararem os materiais e a gente já volta. Agora, ó, vocês separaram o material de vocês? A professora eu separei meus materiais. Então, olha como que nós vamos fazer. Ó. Aqui, a professora vai explicar, daí eu vou fazer com vocês. Então, nós vamos pegar os materiais um de cada vez. A professora já deixou tudo separadinho aqui, ó. Tecido, os plásticos, o papel filme, deixei separado tudo aqui.
Então, nós vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um de cada vez e com a ajuda de um elástico, a gente vai fazer o quê? A gente vai fixar o materialzinho aqui, ó. Para a gente poder observar a passagem da água. No outro copinho aqui, ó, eu vou colocar o quê? A água, pessoal, ó. Então, a gente vai fazer, primeira coisa, preparar assim. Aí eu venho aqui, pego um pouquinho de água e coloco aqui. Se permitir a passagem de água, esse material vai ser o quê? Permeável. Se a água não conseguir passar, ele vai ser considerado impermeável. Então, os materiais que permitem a passagem de água, a gente chama eles de permeáveis. Os que não permitem a passagem da água, nós chamamos de impermeáveis. Então, vamos começar a fazer o nosso teste aí? Então, vamos começar, ó. Então, o primeiro que a professora Lígia colocou aqui é um tecido de bolinhas. Então, olha só, pessoal, a gente pega um pouco de água aqui com a colher e a gente vai colocar aqui, ó. Vai esperar um pouquinho e vai ver, ó. Já estão vendo que a água está passando, ó. Estão vendo ali, ó? Então, o tecido, ele é permeável, porque ele permite a passagem da água. Vamos trocar aqui para a gente ver um outro material? Então, olha lá, o tecido é permeável. Ai, professora Lígia, vamos pegar um pedacinho de papel toalha. Vamos lá. Ai, não tenho papel toalha, eu posso usar o que a professora Lígia falou? Um pedacinho de papel higiênico limpo ou um outro tipo de papel. Aí você vai, coloca aqui de volta. É muito fácil de fazer isso daqui, gente. Coloca, pode ser com elástico de cabelo. Você vai observar a mesma coisa. Pega um pouco de água, vai colocando ali, ó. Já dá para observar que a água está passando, ó. Já encharcou. Então, esse aqui também é o que? É o papel permeável, ó. Tá permitindo a passagem da água. Apesar que ele absorve um pouco, mas ele é permeável. Vai permitir a passagem da água, ó. A professora vai até mostrar para vocês. Então, o papel também é permeável. Agora, vamos tirar uma dúvida aqui. E um pedaço de plástico? O que vocês acham? Ó, a professora vai colocar aqui um pedaço de plástico filme, ó. Será que é permeável ou impermeável? O que vocês acham? É importante que vocês colocarem bem fechadinho aqui para não dar um resultado errado, tá, pessoal? Aí você vai colocar bem no meio aqui, ó, um pouquinho de água. Olha lá o que aconteceu. Não passou, ó, formou até uma bolinha de água em cima. Não permitiu a passagem de água. Então, esse plástico aqui, ó, o plástico, ele é impermeável. Então, a gente tem o papel e o tecido são permeáveis e o plástico foi impermeável. Vamos fazer o teste com outro material? Então, a gente vai tirar o plástico daqui. Vamos testar outro material. O que vocês acham da gente testar aqui, ó? Um pedacinho de papel alumínio. Olha só que legal. Vamos colocar aqui o pedacinho de papel alumínio. E o que vocês acham aí? Vão pensando. Fazer ciência é fazer perguntas, né? Vão pensando aí um pouquinho. O que vocês acham? Então, vamos colocar um pouquinho de água. Permeável ou impermeável? E a água não passou também. Impermeável, ó. Não permitiu a passagem de água. Vamos pegar um outro material. Será que o pedaço de tecido lá da sombrinha que a professora Lígia trouxe é permeável ou impermeável? Agora que a gente vai ver aqui, né, pessoal? Você tem que proteger da chuva. O que vocês acham com as informações que vocês já têm agora? Olha lá. Coloca um pouquinho de água, ó. Não permite a passagem da água. Até faz uma bolinha de água aqui em cima, ó. Porque não pode permitir mesmo, né? Senão a gente ia acabar se molhando na chuva. É impermeável. E daí, para terminar aqui, ó, como a professora já pegou um pedaço de plástico, eu não vou pegar outro, vocês podem usar um pedacinho de sacola. E eu vou pegar aqueles que a gente faz o filtrozinho de café, sabe? Quem faz café aí em casa e usa papel filtro, olha só. A gente vai colocar aqui, ó. Vamos colocar um pouquinho de água, ó. Passou bem rapidinho, ó lá, gente, ó. Ele é o quê? Permeável, ó. Tá deixando a passagem de água, ó. Tá quase rasgando até de tão molinho que ele é. Então, ele é permeável. Então, essa é outra propriedade que os materiais eles vão ter, ser permeáveis ou impermeáveis. Existem tecidos, tá, pessoal, que eles vão ser impermeáveis também. Então, só para deixar registrado lá, pessoal, ó,
os materiais que permitem a passagem de água são considerados permeáveis. Não podemos esquecer, hein? E os materiais impermeáveis são aqueles o quê? Que não permitem a passagem de água por eles. Olha aí que propriedade interessante, hein? Vocês já haviam parado para pensar nisso? Olha que legal quantas propriedades dos materiais a gente tem aprendido. E agora, gente, a gente aprendeu aí sobre o guarda-chuva. Vocês viram, né, que ele é impermeável, foi feito para proteger as pessoas da chuva. E vocês escutaram um pouquinho da história dele, do que ele é feito. E a professora vai querer uma tarefinha de vocês aí, ó. Que vocês façam um desenho bem bonito aí de um guarda-chuva e represente eles com os seus materiais corretos em relação ao uso dele no dia a dia. E você também pode escrever de que materiais os guarda-chuvas são feitos, as sombrinhas, né, e os guarda-chuvas. Para essa tarefinha, eu vou dar um tempo para vocês. Aí, fizeram um desenho bem legal? Com os materiais corretos sempre, hein, pessoal? Não esquecendo aí que é impermeável, com toda se é resistente ou não, com todas as características que a gente aprendeu aí. Não esqueçam que agora, quando a gente for desenhar, ou que a gente for aí observar o mundo que está à nossa volta, a gente tem que pensar nesses materiais, nesses objetos, que propriedades que eles apresentam, se eles são resistentes, se eles têm transparência. Isso é muito importante, que agora a gente começa a observar o mundo que está à nossa volta com outros olhos, né? Isso é tão interessante. E a professora Lígia falou que hoje a gente ia falar um pouquinho sobre o que é matéria-prima. Vocês já pararam para pensar nisso? Pensar um pouquinho. Já ouviram falar essa palavra? Professora Lígia, o que é matéria-prima? Então, matéria-prima, gente, são materiais que são retirados da natureza
para serem transformados e utilizados. Nossa, são tirados da natureza. O que será que pode ser retirado da natureza para ser utilizado pelos seres humanos? Por todos nós. O que você já parou para pensar? Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Então, agora a professora trouxe uma tabelinha aqui que a gente vai discutindo e preenchendo ela juntas, para vocês lembrarem e pensarem um pouquinho sobre o que é matéria-prima. Para quando vocês escutarem essa palavrinha, vocês já pensarem aí o que é matéria-prima. Então, por exemplo, a gente já falou do papel. Qual será a matéria-prima do papel? De onde vem o papel? Qual é o material da natureza que vai se fazer o papel? Então, a matéria-prima é o quê? São as árvores. As árvores são utilizadas para fazer o papel. Vem da celulose, lá a gente vai fabricar o papel. E o metal, gente? Nossa, agora eu peguei vocês, eu acho, hein? De onde será? Qual que é a matéria-prima do metal? A matéria-prima do metal, pessoal, é o quê? São as rochas e o solo. Vocês já haviam parado para pensar nisso? De onde vem o metal que a gente usa aí no dia a dia? Onde você encontra metal no dia a dia? Começa a observar aí onde você vê o metal. E o plástico? O plástico a gente já falou bastante. Qual é a matéria-prima do plástico? Parem e pensem um pouquinho. Lembraram? O plástico vem do petróleo. Vocês lembram disso? A gente assistiu um vídeo da Kika que ela falava disso. E ela falava até da importância da reciclagem, porque as árvores, o petróleo, se a gente utilizar muito, eles são o quê? Recursos finitos. E o vidro? Você sabe de onde que o vidro vem? Você sabe? Essa eu peguei vocês. O vidro, a matéria-prima do vidro é a areia. Então, pessoal, eu vou deixar vocês pensando um pouquinho aí, sobre matéria-prima. E nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Mas eu quero que vocês tentem desenhar aí um pouquinho sobre a matéria-prima e esses materiais. E eu já volto para me despedir de vocês. Então, durante essa semana aí, vamos pensando um pouquinho mais sobre matéria-prima para a gente continuar na próxima aula, pessoal. Então, hoje vocês aprenderam um pouquinho sobre impermeabilidade e matéria-prima. Então, a professora Lígia vai se despedir de vocês. Tenham uma ótima semana. Se cuidem. Um beijão para vocês. E nós nos vemos na próxima aula para aprender um pouquinho mais de ciências.